Aqui no versículo 33 vai dizer que ele dizia isso, significando da morte que havia de morrer. Meus irmãos, ele estava falando isso, já falando da sua crucificação, da sua morte, meus irmãos, na cruz, que ele ia morrer pendurado no madeiro, meus irmãos. Ele estava falando, meus irmãos, da sua morte. Ele estava falando daquilo, meus irmãos, ia acontecer com ele, que muitos não iam entender, os seus próprios seguidores não iam entender o que estaria acontecendo e eles seriam dispersos. Ou seja, meus irmãos, é a profecia se cumprindo, ele seria ferido, o rebanho seria disperso, entendeu? Entenderam? O rebanho dele seria disperso, cada um ia para o seu canto e ele passaria por uma morte e morte de cruz, uma morte afrontosa que chocou até mesmo os seus discípulos. Ou seja, meus irmãos, uns discípulos falaram sobre o cálice que ele ia beber. Eles disseram que eles podiam beber do cálice, meus irmãos, mas eles não sabiam o que eles estavam falando. Eles não sabiam o que estavam pedindo. Meus irmãos, por que eu digo isso? Porque se eles tivessem, meus irmãos, em sã consciência, eles não iam pedir para beber do mesmo cálice que Jesus bebeu. Quando eles viram, meus irmãos, eles foram, eles foram os primeiros a se retirar. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque as coisas não funcionam como a gente acha que funciona, não funciona conforme o nosso ego. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer achar que as coisas são do nosso jeito, são conforme o nosso pensamento e a gente quebra a cara. Aqui ele está falando, meus irmãos, da morte que ele ia passar. Ele já sabia que ia vir para isso. Ele já sabia que ia vir para essa hora de sofrimento, para essa hora de total ausência de Deus, meus irmãos. Ou seja, Jesus, quando ele foi na cruz, meus irmãos, ele passou pelo estado do inferno, meus irmãos, que é um estado onde a pessoa se encontra em absolutamente, em absoluto, em absoluta, meus irmãos, isolamento de Deus, em absoluto isolamento de Deus. É onde a pessoa sente que Deus se retirou. Isso é também um estado de inferno. Jesus experimentou isso, meus irmãos, para que a gente passasse a ser visto como filhos de Deus. Porque a Escritura já fala, todo aquele, pois que recebeu esse sacrifício, é visto como filho de Deus. Agora, quem não crê, não é. Quem não crê já está condenado. Meus irmãos, tem muitos que acham que evangelho é ir na igreja, aí o cara entra lá achando que é só vitória, que vai ter do bom, do melhor. Aí ele vê que não é isso, ele é o primeiro a tirar o time. Por quê? Porque é carnal, não nasceu da água e do espírito. Quer continuar, meus irmãos, seguindo o curso da condenação. Porque, meus irmãos, os prazeres, meus irmãos, da terra que o mundo vende para vocês, eles têm um objetivo, meus irmãos, te destruírem por dentro, porque eles vão te tornar vazio, meus irmãos. Você não vai satisfazer o vazio do teu espírito. Esses prazeres, meus irmãos, têm um preço muito alto para se pagar, porque quem coloca isso na mente de vocês geralmente não vive desse jeito, porque sabe o preço que é, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, a gente vê que o mundo é
a gente vê que o mundo é ruim, o mundo que a gente vive, ele é mau. O sistema mundano que a gente vive hoje, ele é mau, ele é perverso. O único jeito, meus irmãos, da gente ser salvo é crendo no sacrifício do Senhor, entender o propósito do Evangelho. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.